Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Nós não podíamos deixar de ter aqui alguém que é brasileiro e não é, ou é português e não é brasileiro, mas fundamentalmente é uma pessoa que detém o conhecimento e a verdade do que é a nossa origem. Por quê? Ele é, de fato, português. Ele é, de fato, um dos maiores chefes do mundo. Hoje, um dos maiores chefes do mundo. E um dos maiores empresários em gastronomia do mundo. Tudo o que esse homem colocou, tudo o que esse homem criou, é de uma perfeição incrível. É de uma qualidade e de uma significativo ao máximo. E tudo isso ele faz ser de uma forma absolutamente acolhedora. Te abraça. Essa é uma das comidas que você tem mais prazer no mundo. Se você não conhece, vocês deveriam conhecer a comida desse homem, como ele trabalha esse aconchego. Com vocês, um dos maiores cozinheiros da língua portuguesa, inclusive. Eu queria chamar aqui para vocês José Avilés. Oi, tudo bom? E é a única coisa que eu sei dizer em português do Brasil. Agora passei para português de Portugal. Queria agradecer muito este convite para estar aqui hoje, ao Jorge, à Mariel e à Mesa Tendências. Já cá estive há uns anos que não voltava. Na verdade, desta vez vou fazer 20 horas de avião e 40 horas na cidade. Uma viagem muito curta, muito rápida, não o suficiente para desfrutar deste país lindo que vocês têm. Eu queria pedir desculpa porque hoje o que eu vou falar, vou soltar uma data de ideias, vou falar de uma data de coisas. Uns vão sentir que eu não disse nada, outros vão sentir que eu disse muitas coisas. Não vou dar respostas. Eu mandei um tema e depois alguém pôs outro nome no meu tema que eu não sei muito bem o que quer dizer o título da minha apresentação. Mas não interessa. Eu quando dei o tema também não ia falar daquilo exatamente. A sustentabilidade, que é algo que hoje se ouve muito falar, tem como definição o poder usar os recursos atualmente, os recursos que nós precisamos para a nossa vida, mas não esgotando esses mesmos recursos para as gerações que aí vêm. E é muito importante isto, é uma definição. Se olharmos no dicionário, a sustentabilidade é também cuidar. Vamos pegar nestas duas definições. E depois vamos pensar no triângulo da sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade económica. O que está na ordem do dia, na maior parte das vezes, é a sustentabilidade ambiental. Falamos muito das mudanças climáticas. A Netflix está cheia de filmes dramáticos que temos que acabar imediatamente com o gado bovino, senão vamos acabar com o planeta. Vimos que, de facto, temos que mudar alguma coisa, mas somos muitas vezes enganados. E por isso queria fazer mais um parênteses aqui, que é atenção ao fake. Nós vivemos na geração do fake. Quase tudo é mentira do que nos dizem, ou pelo menos é uma meia verdade. E temos de ter muito, muito cuidado. Venho hoje apresentar aqui um conceito novo que criámos, que é o Encanto, cozinha vegetariana. Mas não é porque eu acredito
que se só cozinharmos cozinha vegetariana, que vamos ser muito mais sustentáveis, porque podemos só cozinhar vegetais, podemos só produzir vegetais e não ser sustentáveis. E quando estávamos a montar o restaurante, uma pessoa que trabalha comigo disse-me: chefe, mas o chefe fez aqui esta base feita de pele de vaca, não acha que as pessoas vão levar a mal? Eu disse: vão levar a mal? Eu continuo a comer vaca. As vacas são mortas, comemos as vacas, usamos a pele para fazer aqui uma base para os copos. Isto é sustentabilidade também. Eu sou muito contra os extremos. Acho que, e não estou a falar de política, mas também poderia falar, acho que no centro encontramos mais vezes a virtude. A vida, nós muitas vezes olhamos no preto e no branco, mas é muitas vezes cinzenta. Não na perspectiva de ser triste, mas na perspectiva de ser uma combinação entre estes dois extremos. E muitas vezes tentamos radicalizar para o branco, radicalizar para o preto, porque achamos que ficamos mais confortáveis, que temos a resposta. Garanto-vos que alguém muito convincente aqui em cima vos pode em poucos minutos começar a acreditar piamente numa coisa ou começar a acreditar piamente noutra, se nós não pensarmos bem. E não é pensar muito, porque pensar muito às vezes pode não ser pensar bem. O pensar bem é ver as diferentes perspectivas de uma coisa. O pensar muitas vezes é só marrar, que é bater com a cabeça contra a parede e estar sempre a ver no mesmo plano, sem ver as diferentes perspectivas. Por isso, uma das coisas, há pouco tempo eu estava com o meu filho mais novo, com 11 anos, a ajudá-lo a fazer um trabalho de casa. E um primo meu dizia: está a fazer o trabalho dele, não pode ajudar, o professor tem que ver o que é que ele sabe, o que é que ele não sabe. E eu nem disse nada, porque eu muitas vezes não gosto de impor a minha opinião, mas pensei: eu não estou a fazer o trabalho dele, eu estou a ensiná-lo a pensar. Um dos grandes problemas do mundo atual é que nós não nos ensinaram a pensar, nós não sabemos pensar. Nós somos muito dramatistas a pensar que tudo está pior, mas os dados estatísticos levam-nos a ver que praticamente tudo no mundo, no universo, está melhor. É verdade que temos mais conhecimento, mais informação, e por isso essa informação às vezes pode nos assustar e podemos achar que as coisas estão piores. Das poucas coisas que estão piores e que eu agarro aqui na sustentabilidade e na sustentabilidade social, não a ambiental, que muitas vezes falamos, das poucas coisas que estão piores é a saúde mental, a depressão. Nós estamos numa época onde a primeira causa de morte de jovens adultos, dos 15 aos 25 anos, é o suicídio. É o suicídio. Nós tivemos uma brilhante apresentação do Catarina antes. Eu queria só discordar de uma pequena coisa, o resto concordo com tudo. É que nós, por mais que nos seja transmitido que nós precisamos de mais uma pessoa para abraçar, nós muitas vezes não fazemos um exercício que é muito importante, que é abraçar-nos a nós mesmos. Cuidar de nós. Cuidar de nós. Nós, quando pensamos na sustentabilidade ambiental e falamos da pegada zero, do quilómetro zero, de comprar tudo ao nosso lado, primeiro, se pensarmos num país como Portugal ou um país como o Brasil, muito diferentes em termos de escala, eu para ir de Lisboa a Trás-os-Montes demoro 4 horas, 3 horas de carro. É a mesma coisa ir de São Paulo à Amazónia do que Lisboa a Paris, mais ou menos. É diferente. Eu compro local, compro o meu azeite bem perto de mim, compro 95% dos meus ingredientes bem perto de mim. Mas se eu comprasse 100% dos ingredientes e pusesse de lado o que não estava ali ao lado, eu se calhar não comprava café do Brasil, se calhar não comprava café da Etiópia e se calhar, pensando numa sustentabilidade ambiental, e estando sem pensar e sem ter um espírito crítico e estar a amarrar da necessidade ou da obrigatoriedade que hoje nos transmitem, que temos que comprar ou temos que adquirir o que está ali ao lado, eu deixava muitas famílias morrerem à fome na Etiópia
que é uma das grandes fontes de rendimento, é a produção do café. E por isso, nós quando pensamos nestes 3 pilares da sustentabilidade, há que cruzá-los e há que perceber, e não é por acaso que existem estes 3, este símbolo de equilíbrio deste triângulo. E muitas vezes corremos para um lado a achar que estamos a fazer bem, mas estamos se calhar só a cair no facilitismo do que nos dizem as redes sociais ou os mídias mais fantásticos e a proteger o que é mais fácil. Infelizmente, vivemos num mundo também que a parte financeira controla também grande parte de todas estas decisões. Na apresentação anterior à do Catarina tivemos uma explicação brilhante sobre as abelhas e os melos daqui. Eu, por acaso, acabei de chegar do Yucatán, onde tive também a oportunidade de conhecer várias abelhas locais, também sem ferrão, e de perceber, de facto, a diferença ou o diferente pensamento que as pessoas têm sobre o que lhes é realmente importante. Nós aqui vimos também um vídeo de YouTube onde alguém estava a tentar vender um novo mel criado em laboratório para salvar as abelhas. Como o Richard Branson e o Bill Gates estão a investir em carne de laboratório. Vamos pensar no Brasil, se acabássemos com a produção de gado para ter carne só no laboratório, o que é que a sustentabilidade ambiental num médio e longo prazo fazia a uma sustentabilidade social e económica num curto prazo a todas essas famílias. Depois há uma coisa muito importante também que nós falamos muitas vezes, e bem, dos pequenos produtores. Locais e pequenos produtores. Mas nós, como cozinheiros, temos que pensar também na qualidade, ou muitas vezes na qualidade. São pequenos, mas será que são bons? Eu lembro-me de há 15 anos atrás chegar ao meu restaurante um produtor que trazia batata doce de Algesur, do Alentejo litoral de Portugal, uma das regiões autóctones, onde a batata doce é autóctone, e trazia numa carrinha toda suja, sem balança, toda cheia de terra, batatas atiradas, com sacos de plástico, onde ele me dizia estão aqui 10 quilos, e estão aqui 15 quilos, estão aqui 20 quilos, e eu disse, não quero, vai embora. E custou-me. Vai embora, vai para casa, lava a carrinha, traz uma balança, traz uns cestos bonitos, põe a batata doce lá dentro e volta amanhã depois, quando puder. Ele ficou moado comigo e não voltou durante um mês. Mas um dia apareceu, não avisou, tocou à campainha do restaurante e trouxe. E vinha a carrinha impecável. E vinha a balança, vinham uns cestos bonitos com a batata doce e pesou. E nós comprámos a batata doce e ainda hoje é nosso fornecedor. Mas se na altura não o tivesse mandado embora e se tivéssemos compactuado com alguma incapacidade que ele saiu de lá, era um senhor, com os seus 60 anos, saiu de lá a chorar. A dizer, é a primeira vez que eu vou vender um restaurante, eu não estou habituado, eu não sei o quê. Eu podia ter comprado, mas ele voltava para a semana igual. E forcei um pouco a barra ali, tentei mandá-lo para casa e voltar. E ele voltou e pagámos mais da próxima vez, porque eu disse, o seu produto agora vale mais. E vai continuar a valer mais se você cuidar dele. Por isso os pequenos produtores têm que também ser ajudados pelos restauradores, pelos chefes de cozinha, por quem consome em casa. E os grandes produtores não são todos maus, também há bons. E por isso muitas vezes nós fazemos esta diferença entre o pequeno e o grande, como se fosse sempre mau o grande e sempre bom o pequeno. Não é verdade. Temos as duas coisas. Nós muitas vezes temos tendência a olhar para longe e esquecemos do que está perto. E esquecemos do que está mais perto de tudo, que somos nós. E por isso eu falava no abraço a nós próprios, de cuidarmos de nós. Há aqui alguns estudantes de gastronomia, outros chefes de cozinha, restauradores, outros simplesmente gastrónomos interessados.
E todos os percursos na vida, com mais altos e baixos, nos fazem crescer. Nos fazem... Temos um objetivo e tentamos ir de encontro a esse objetivo. Mas muitas vezes a vida faz-nos ir por outros caminhos, como o Waze, mas adaptarmos e seguirmos. Eu lembro-me quando comecei a cozinhar, eu estudei artes, queria ser arquiteto, fiz uma licenciatura em comunicação empresarial, fiz a minha tese de licenciatura num trabalho de marketing sobre a gastronomia portuguesa, a imagem, a identidade, o que é que os estrangeiros acham da gastronomia portuguesa, o que é que os portugueses acham da gastronomia portuguesa, perceber esse gap perceptual que existe entre os dois. Mas, a certa altura, era mais forte e eu queria ser cozinheiro. Com 10 anos cozinhava em casa com a minha irmã, fazia bolos, vendíamos à família e aos amigos. Um negócio maravilhoso, que a minha mãe pagava todos os ingredientes, o gás, a luz. Nunca mais voltei a ter um negócio tão bom na vida. E havia um restaurante pequeno que tinha sido aberto por um francês, chamava-se a Taverna do Francês, a 5 minutos a pé de minha casa, e eu sonhava um dia poder vir ter aquele restaurante. Eu pensei, vou começar a cozinhar, gosto também da parte do empreendedorismo, vou fazer tudo para um dia poder chegar lá. E o que se passou dessa altura, que foi há 22 anos, 23 anos até hoje, é algo que eu não consigo explicar bem. Hoje temos 30 restaurantes, mais de 700 pessoas a trabalhar. Não sei em que altura é que o meu sonho de ter aquele restaurante pequenino de 20 lugares se transforma num outro sonho. Não sei, inclusive, se foi algo que nasce só dentro de mim ou se acaba por ser também uma exigência de quem está à nossa volta. E eu queria chegar aqui por uma razão. Quando nós depois crescemos na nossa profissão, hoje transformaram os chefes em rockstars, em estrelas de cinema, e falam de nós como se fôssemos... Não somos nada disso. Somos artesãos que nos expressamos artisticamente quando criamos os nossos pratos. Podemos ter as nossas convicções pessoais, podemos ser ativistas, podemos ser políticos, podemos ser o que nós quisermos, mas não somos essas estrelas ou não somos obrigatoriamente essas estrelas que muitas vezes tentam fazer de nós. Mas o que acontece quando continuamos o nosso crescimento profissional e quando deixamos de ser só conhecidos pela nossa família e pelos nossos amigos e passamos a ser conhecidos publicamente, é que há uma grande mudança, porque nós temos a nossa personalidade e a personalidade que as pessoas acham que nós temos. Ou temos o nosso eu e temos o eu que as outras pessoas acham que nós temos. E começa um grande conflito. E eu estou a falar disto porque isto é sustentabilidade também. Começa um grande conflito para seguirmos os nossos sonhos ou seguirmos os sonhos dos outros. Não é por acaso que vemos muitas vezes também grandes atores, cantores, figuras públicas muito conhecidas que tiram a própria vida. A expectativa, a vida toda resume-se a duas coisas, que é a expectativa e a realidade. E quando se criam expectativas demasiado altas em relação a alguém ou a alguma coisa, a maior parte das vezes essas expectativas são defraudadas. Nós olhamos hoje para o mundo com muita preocupação e bem, falamos muitas vezes de temas que estão na ordem do dia, que são importantes, mas se calhar não são os mais importantes. Falamos muitas vezes das mudanças climáticas, muito importante. Falamos muito poucas vezes dos problemas das famílias. Há ditados como entre marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia começa-se
a promover a denúncia de abusos entre marido e mulher, mulher e marido, marido e marido, mulher e mulher, etc. Fala-se muito dos abusos sexuais na Igreja, que representam cerca de 3%, é um horror, mas representam cerca de 3% dos abusos sexuais do mundo, e fala-se muito pouco dos abusos sexuais em casa, que representam cerca de 42% dos abusos sexuais no mundo. Nós temos uma tendência de olhar mais longe e ver menos o que está perto. Temos a tendência de julgar o maior e de perdoar o mais pequeno. Temos a tendência de ir contra instituições que por alguma razão nos sentimos atacados por elas, para ganharmos nós força de outra maneira, e olhamos pouco para dentro, olhamos pouco para o que se passa à nossa volta. E tudo isto é muito preocupante quando cruzamos outra vez neste triângulo da sustentabilidade. Vou dar um salto para a sustentabilidade económica. Muitos jovens cozinheiros dizem: não me interessa se o meu restaurante vai dar dinheiro ou não, eu quero é fazer estes pratos, comprar estes ingredientes e fazer isto. É lindo, mas normalmente acabam em menos de 6 meses. Já alguém fez realmente contas de quanto é que custa aquela pessoa estar sentada naquela cadeira durante 2 horas? Já fizeram contas do custo-oportunidade, que se aquela pessoa se levantar e vier outra a seguir, se essa pessoa estiver a comer uma pizza ou se estiver a comer um bacalhau, a diferença, quanto é que eu vou ganhar daquela pessoa estar ali sentada 1 hora, 2 horas, 3 horas? É muito, muito, muito importante. E são só números. Podem parecer muito complicados, mas são só números que se fazem numa folha de papel. E esta sustentabilidade económica é o que nos permite a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Nós hoje temos, no grupo, nestas muitas pessoas que trabalham connosco, muitas jovens mães que inclusive se casaram com alguém que conheceram dentro do grupo, que tiveram filhos. Tem mesmo um casal que já tiveram 4 filhos desde que trabalham connosco. E nós temos que nos adaptar aos horários. Criamos horários especiais para mães, criamos um sistema que em alguns dias, quando não têm hipótese de deixar as crianças em lado nenhum, podem ficar connosco num feriado ou num dia especial, connosco numa zona do bairro da Vilês, no restaurante, para conseguir protegê-los de alguma maneira. O ter um negócio que seja financeiramente viável faz-nos olhar para a nossa equipa, que na verdade é ela que nos ajuda, nos permite também ter esse negócio e dar-lhes mais dinheiro e menos trabalho. Atenção, não é sempre. Tem que se merecer isso. E nós trabalhamos, e eu trabalhei também muitos anos, e acho que ainda trabalho. Eu trabalhei muitos anos, 6 dias por semana, 17, 18 horas por dia, muitos anos, pelo menos 15. Quando na minha festa de 40 anos disse a vários amigos à minha volta num discurso que ia tentar acalmar, veio o Covid alguns meses depois. E eu tinha 38 restaurantes abertos e 1.100 pessoas a trabalhar, e de um dia para o outro fechou tudo. Estava aqui no Rio de Janeiro a filmar o Mestre do Sabor, e eu disse ao Boninho, acho que ainda não chegou ao Brasil, mas isto vai arrebentar tudo. Está uma pandemia que veio da China, já está em Itália, está a entrar em Portugal, acho que isto vai fechar tudo. Voei no dia 14 de março, aterrei no dia 15 de março, de manhã, às 5 da tarde, o governo português disse que estava tudo fechado, os voos do Brasil tiveram durante 1 mês e meio parados. Tinha ficado cá preso. Podia ser pior, é um bom país para ficar preso. Estava bom tempo, mas... E de facto, quando eu achei que podia ir descansar, não era descansar, mas era começar a adaptar a minha vida de uma maneira um bocadinho diferente, a organizar-me de uma maneira um bocadinho diferente, aparece o Covid, de repente surge algo que nunca tínhamos imaginado, para além de problemas sociais gravíssimos e do medo de não saber o que é que poderia acontecer amanhã. Tínhamos que aprender a gerir uma empresa que tinha todos os custos e não tinha lucro nenhum.
Não tinha qualquer entrada de dinheiro e mantínhamos todos os custos. O governo português demorou tempo a dizer que ajudas é que iam dar. Nestas alturas, infelizmente, nunca são suficientes, mas acho que mesmo assim foi o melhor que conseguimos e não foi nada mal. Ultrapassámos esses 2 anos de pandemia. Começa uma guerra na Europa. Só me faz lembrar aqueles filmes dos anos 90 de ficção científica que era no ano 2030, guerras, pandemias, só falta os carros voarem. Acho que já há um aeroporto para carros, mas os carros ainda não voam. E é assustador. É assustador. E por isso nós temos que manter aqui, com esse abraço que às vezes damos a nós próprios e com o abraço que damos às outras pessoas também, essa força, essa coragem para continuar. Quando o meu filho mais novo tinha 3 anos, ele chamava-me o pai do Mano. Ele não tinha percebido que eu era pai dele, porque nunca me via. Ouvia o irmão com 1 ano e meio mais velho a chamar-me pai e ele chamava-me pai do Mano. Pai do Mano? Primeiro confirmei com a minha mulher que estava tudo ok. Ela garantiu e por isso depois passei a explicar que eu também era pai dele. E isto dói muito, e na vida de muitas profissões, mas na vida que nós levamos, nós muitas vezes sentimos isso, que não estamos nas alturas importantes dos nossos filhos. Eu passei a marcar na agenda como se fosse a reunião mais importante do mundo, não só os anos deles, mas a visita à escola, o jogo de futebol. Passei a marcar e quando vem o New York Times e quer fazer uma entrevista, eu digo, não posso, tenho já um compromisso e não posso. Qual é o compromisso? Vou ver o jogo de futebol do meu filho. As pessoas pensam que disparate. Não é um disparate. Agora, se me dizem também, tenho 17, 18 anos, quero ser cozinheiro e quero ganhar já muito bem e trabalhar muito pouco. Não. Também não dá. E por isso é que o mundo é feito também deste equilíbrio. Equilíbrio esse que nós tentamos pôr no menu do Encanto, um restaurante vegetariano. Eu peço para entrarem com as imagens, por favor. Um restaurante vegetariano onde tive já pessoas que foram com amigos, sem saber que o restaurante era vegetariano e comerem o menu todo e não perceberem que não tinham comido nem carne nem peixe. Passar algumas imagens do restaurante. Isto era onde era o antigo belcanto de alguns pratos, são os snacks de entradas. Aqui a ideia também é ir buscar um mundo de uma viagem de ilusões, com sabores, texturas, caminhar de um registro mais suave, mais fresco para algo um bocadinho mais, que nos preencha mais, como fazemos normalmente no menu convencional. Eu não explico os pratos, senão depois ninguém vai lá. O grande problema dos congressos é que as pessoas fazem assim um tiquezinho, já vi, é como se já tivessem comido, tem que se experimentar. Por isso eu não explico, passo só imagens, abro o apetite e faz com que um dia vão lá. Apostei também nos vinhos, em alguns vinhos naturais portugueses, chamados naturais, vinhos biodinâmicos, vinhos orgânicos. Sendo Portugal um país produtor de vinhos, não quer criar com isto uma ruptura da tradição do vinho, da tradição de como ele é feito, mas é um complemento. A equipa, que não fazemos nada sem ela. E um pequeno vídeo, que eu não sei se carregar agora o que vai acontecer. São imagens de fotografias também. Passagem de fotografias.
A vida é feita de abraços, mas também de desabraços. Muitas vezes nos desabraçamos e não sabemos bem porquê. Eu desejo a todos aqui hoje que deem na vida muito mais abraços do que desabraços, mas também não tenham medo de alguns desabraços, porque há pessoas ao nosso lado que não merecem estar ao nosso lado. E muitas vezes temos que sair de relações tóxicas que as pessoas têm. Em 2008, pouco antes de ganhar a primeira estrela Michelin, ainda no Tavares, antes do Bel Canto, chegou já às 10 da noite, que era já meia hora depois do que nós normalmente servíamos, um casal espanhol, e que disse que queria o menu mais longo, mas que não queria nem vieiras, nem pombo, nem foie gras, que eram 3 pratos que tínhamos nesse menu. Era um sábado, depois dos 5 dias da semana, muito cansados, a última mesa, a comerem muito devagar, e chegou ao salmonete, que era um penúltimo prato salgado antes da carne, e estávamos a cozinhar o salmonete na salamandra. Eu empratei 2 salmonetes, o chefe de sala agarra no salmonete e está a ir embora. E eu que já tinha visto que o salmonete tinha passado 10 segundos do ponto. O salmonete é a trilha, é a vossa trilha. Já tinha passado 10 segundos ali do ponto. Ele agarrou-se, saiu, nós estávamos tão cansados e eu disse, para, volta, vamos fazer outra vez. São 3 minutos, vamos fazer outra vez. Fizemos uns novos salmonetes, servimos. Às 2 da manhã estávamos em casa, às 8 da manhã recebo uma mensagem de um jornalista português a dizer já viu o blog do Carlos Maribona, que era o grande crítico de Espanha nessa altura, e disse não. E eu abri e dizia, um salmonete cozinhado no seu ponto perfeito, isto é o futuro da grande cozinha portuguesa. Vale sempre a pena fazer melhor, vale sempre a pena ir mais além, não desistam. Muito obrigado.